noite. Estamos começando o programa Bate-Papo Legal, que tem apoio do Viva Mais Saudável. Hoje temos a primeira entrevista pelos espaços jurídicos, abrindo o espaço jurídicos em entrevista, hoje com a advogada doutora Bruna Caselato, e traz o tema quando é possível requerer a uso capião, prazos e modalidades. Uma boa noite a todos vocês. Vamos enviar o convite para a doutora Bruna. Transmissão pelo canal TP Fest. Olá, boa noite. Boa noite, doutora Bruna. Seja bem-vinda no programa Bate-Papo Legal pelos Espaços Jurídicos. Um prazer estar aqui com a doutora novamente. Prazer é todo meu de estar aqui novamente, poder trazer um pouquinho, né, do conhecimento jurídico para os seus seguidores e para os meus também, para todos que estão aqui nos ouvindo. Com certeza, doutora. E para quem não a conhece, eu gostaria que a doutora se apresentasse. Claro, eu chamo Bruna Caselato, sou advogada aqui no estado de Santa Catarina, precisamente meu escritório fica em Balneário Camboriú, mas nós atendemos todo o Brasil e as pessoas que moram fora do Brasil a gente também atende de forma online. E, doutora, o tema hoje é quando é possível requerer, né, a uso capião, e eu já começo justamente com essa pergunta. Quando que é possível requerer a uso capião? Então, a usucapião é possível fazer o requerimento dela, tanto judicial como extrajudicial. Mas você tem que demonstrar a posse naquele imóvel, tá? Que essa posse tem que ser mansa, pacífica, ininterrupta. Não pode ter ninguém lá batendo na tua porta. Ei, esse imóvel não é teu. Então, esse é o ponto mais crucial de uma ação de usucapião, é não ter ninguém se opondo a você morar, você ter a posse daquele imóvel. E, doutora, quais são os tipos de uso capião e os seus prazos para as pessoas poderem entender um pouquinho? Certo? Então, a gente tem algumas modalidades de uso capião. A primeira é a extrajudicial. Desculpa. A primeira é a adjudicação compulsória, tá? Então, ui, me bananei, desculpa. Então, a gente tem vários tipos de uso capião. A primeira, podemos falar que é a ordinária. A uso capião ordinária é o quê? Você tem que morar, você tem que ter a posse 10 anos, tá? A posse do imóvel por 10 anos, podendo cair para 5 anos, caso você more e tenha residência naquele imóvel. Caso você não tenha residência, não tem problema, tá? Daí vai para 10 anos. Só que precisa especificamente você ter um título justo, que seria aquele exemplo de contratinho de gaveta, sabe? O contrato, você comprovar a boa-fé. Então, isso é importante na ordinária, tá bom? A extraordinária é o quê? É o uso capião, que depende de ter o prazo de 15 anos. Então, essa uso capião pode decair para 10 anos. Mas para decair para 10 anos, você também precisa morar naquele imóvel. Mas essa modalidade não precisa você ter documentação, não precisa ter uma boa fé. Ah, eu adquiri esse imóvel, aí sim entra com a ordinária. Você tem o contrato. Não, não tem o contrato, você entra com a extraordinária. Tá bom? Entendeu essa diferença de uma da outra? A ordinária você Entendi. precisa ter um contrato, a extraordinária não, tá? Então a gente ainda tem a especial urbana. A especial urbana é o quê? Você tem que ter 5 anos de posse deste imóvel. E esse tem um detalhe, que esse tipo de uso capião precisa ter uma metragem, não pode ultrapassar 250 metros quadrados. Entendeu? Essa daí assim é mais específica. Tá? E daí a gente tem a uso capião familiar também, que muita gente não conhece a uso capião familiar, né? Não sabe que existe, que é aquela o quê? Que tem que ter 2 anos, tá? Um dos casais, um dos cônjuges, sai do imóvel e abandona, e o outro permanece com a tua família. Então, aí você consegue requerer a uso capião familiar. Seria essas modalidades. Que seria por o abandono do lar, né, doutora, no caso? Isso, o abandono do lar. Daí é a uso capião familiar, que daí depende, o prazo é apenas 2 anos. E, doutora, quais são os requisitos necessários para dar entrada na uso capião?
É somente estar morando no imóvel? Não é somente estar morando no imóvel, tá? Você tem que ter a posse mansa, pacífica, ininterrupta, pagar a documentação, pagar ali o IPTU, né? Você ter os comprovantes que você está naquela posse, você está cuidando daquele imóvel como se fosse já dono. Seria Tá isso. certo. E, doutora, quando a gente fala sobre bens móveis, como funciona a parte da uso capião para bens móveis? Sim. Olha, existe sim, tá? Para bens móveis, moto, né, carro. E daí é praticamente o mesmo critério ali da uso capião especial, tá? Que tem o prazo de 5 anos, né? Então tem uns critériozinho que a maioria é o prazo. Você tem que ter o prazo ali de 5 anos sem essa pessoa ir atrás deste veículo. Ou, né, desta moto, deste carro, seria isso. E quais são as documentações necessárias para a pessoa dar entrada na uso capião? A documentação necessária para requerer a uso capião imobiliária, né, que é terreno, casa. Então, assim, seria o quê? O comprovante da posse, que você está na posse daquele imóvel. Como que eu comprovo a posse, doutora? Você consegue comprovar a posse por uma escritura pública de cessão, você consegue comprovar a posse com talão de água, talão de luz, né? Isso tudo sempre, olha, eu não tenho uma escritura pública que eu adquiri do real proprietário, que é aquele está na matrícula. Então, o que que você já vai fazendo? Você já vai guardando todos os talões de luz que você vai pagando, vai guardando todos os talões de água, os comprovantes de IPTU, taxa de lixo, que isso daí você comprova o período que você está na posse, o período que você está agindo como dono daquele imóvel. E daí os documentos que é documentos pessoais, comprovante de residência, né? Que é esses documentos básicos. Mas o importante mesmo é essa documentação. Tá ouvindo bem? Tá meio ruidinho? Tá ouvindo bem? Tô, Não, a tô. parte importante mesmo é essa, você comprovar que você está cuidando como se fosse dono. Isso é o essencial. Isso é o essencial, tá? Que você tem que provar com essas documentações que você está ali na posse cuidando como se fosse dono e que também não tem uma oposição, né, de ninguém, que ninguém vá ali, bata na tua porta e fale que o imóvel é dele. Então, isso daí tem que ser bem explicado, porque muita gente acha, ah, vieram aqui e falaram que eu não sou dona, eu vou correr entrar com a ação de uso capião. Tá, vamos ver. Você recebeu alguma notificação? Você já verificou se tem algum processo? Porque se tiver, você já não é viável entrar com a uso capião. Entendi. E, doutora, quando existe algum tipo de contestação durante o processo da uso capião, o que acontece? Então, o que que acontece? Se você já ingressou com a ação, tanto judicial ou com o processo administrativo da uso capião, está ali, tem o prazo de 15 dias, né, para que entre com a contestação. Tanto, né, seria os proprietários registrais como os terceiros que é citado por edital. Se algum deles vir a contestar, eles vão ter que provar que você não preencheu os requisitos, que você não está na posse pelo período que você está dizendo, que eles entregaram alguma notificação para você e você não estava ali, tipo, sem oposição nenhuma. Então eles vai ter que provar isso. Por isso que você não pode esperar receber uma intimação para depois correr atrás de regularizar. Porque se você tentar regularizar depois, vai ser uma complicação só. Então a pessoa que contestar que vai ter que demonstrar que você está errado. Entendi. E, doutora, quando se trata de um bem rural, quais Uhum. são as diferenças existentes? Então, assim, ó, a principal diferença é ali na usucapião ordinária, tá? Porque na ordinária, para urbana, é 250 metros quadrados. E já na rural, é 50 hectares, tá? Então, na ordinária urbana, precisa você morar. Já na ordinária rural, você, além de morar, você tem que produzir frutos. Então, essa é a diferença, a metragem e a produção de frutos. De É trabalho, né? obrigatório. Isso, de trabalho, isso mesmo. E, doutora, é possível requerer de uma maneira gratuita a uso capião? Então, Rito, o que que acontece?
a uso capião, você pode requerer, né, justiça gratuita, você tem que provar que você se encaixa na hipossuficiência, só que você pode conseguir o quê? As custas processuais, né? Os emolumentos, mas você não consegue os honorários advocatícios. Esses você tem que desembolsar, né? Claro que daí teria que conversar, verificar suas condições, fazer um parcelamento, algo nesse sentido. Mas se você é hipossuficiente, se é possível requerer a justiça gratuita para as custas processuais e emolumentos cartorais. E, doutora, existe um prazo mais ou menos que se pode estipular de quanto tempo demora para estar legalizado o uso capião? Então, depende muito, tá? De como que tá a tua documentação, né? O que que você tem para provar. A partir do momento que a gente entra com a ação judicial, se está tudo organizado, tudo certinho, vai depender ali da demanda do fórum. Normalmente, a judicial é de 2 anos a 5 anos, tá? É difícil conseguir menos de 2 anos. Mas agora a gente tem a modalidade extrajudicial, que está facilitando muito, muito mesmo. Que tem uso capião que sai em 6 meses. Claro que daí, nesta modalidade extrajudicial, já é mais difícil você conseguir a justiça gratuita. Então, fica um pouco mais difícil de todos ter acesso ao extrajudicial por essas condições da hipossuficiência. Mas é possível. E, doutora, sempre é necessário ter advogado para dar entrada na uso capião? A gente recebe muitas dúvidas nesse sentido. Sim, Rita, sempre é necessário um advogado. Assim, o que que acontece? Muita gente acha assim, ah, eu vou tentar sem advogado, mas não é possível. Até mesmo nem é recomendado. Por quê? Porque o advogado vai instruir qual as provas, né, que é necessárias para o processo e vai te dizer também se o teu caso é usucapião. Porque a gente já pegou vários clientes aqui no escritório que veio aqui, doutor, eu quero fazer usucapião. Mas não era caso de adjudicação compulsória que adquiriu do proprietário registral. Ah, era caso de inventário, entendeu? Então, quem vai te direcionar qual que é o teu caso é o advogado. E é o advogado especialista também, porque se você pega um que não entende, ele vai ingressar com a ação, o processo vai demorar ali 3 a 5 anos. Quando chega a decisão do juiz. Olha, esse não era o caminho, o teu caminho era o inventário. Volta lá e vai fazer tudo de novo. Além de perder tempo, perde dinheiro. Com certeza, doutora. E a gente vai para o quadro Perguntas e Respostas dos Internautas. Eu vou começar pela pergunta da live, da Laís. Ela manda boa noite. É fundamental contratar um engenheiro imobiliário junto ao advogado para ter mais força no processo judicial da uso capião? Obrigada. Então, Rita, o que que acontece? Você é obrigatório contratar um engenheiro, um topógrafo, por quê? Para o processo de uso capião, tanto judicial quanto extrajudicial, você tem que fazer a topografia. Tu tem que fazer a planta, o memorial descritivo, fazer tudo certinho, o tamanho do lote que você quer usucapiar. Então, é necessário. Muitos, que nem aqui no meu escritório, a gente já tem um topógrafo, um engenheiro, né, parceiro, que entra com o uso capião aqui com a gente já direciona tudo e já está tudo incluso para que eles não se preocupem com contratação de terceiros. Até porque o engenheiro tem que estar alinhado com o advogado para fazer tudo corretamente para quando chega na ação judicial ou quando vai para o registro de imóveis, não tenha diferença, porque se tiver diferença da planta para a decisão do juiz, manda voltar, o registro não registra o uso capião. E a gente tem a pergunta enviada pelo Bate-Papo Legal, que é do Iago, no Maranhão. O Iago pergunta, tem uma dúvida, como o advogado prova a posse qualificada quando não há testemunhas vivas? Então, o que que acontece? As testemunhas é conseguida como? Com vizinhos, né? Os vizinhos que vão estar ali ao teu redor vai conseguir testemunhar para você. Hoje a gente faz como aqui no escritório? A gente pega, faz declaração e você mesmo, né, pode levar para o teu vizinho assinar e reconhecer em cartório. Essas são as testemunhas. E daí você prova também com o que eu já lhe falei, que seria
comprovante de pagamento de água, de luz, né? E pagamento de IPTU, tudo isso você consegue comprovar a tua posse. E a gente também tem a pergunta aqui, que é do grupo jurídico da Evelane, de São Paulo. Ela pergunta se tiver uma existência de herdeiros desconhecidos, isso impede o reconhecimento da usucapião? Então, depende muito, tá? O que que acontece? A usucapião, ela é feita quando você compra de um terceiro, né? Se você compra do proprietário registral, daí não seria usucapião e iria para adjudicação compulsória. Então, o que que é feito? É feita uma citação por edital. E essa citação corre o mundo todo. Se essa pessoa não viu essa citação, depois que o juiz deu a sentença, acabou. Tá? Então, por isso que sempre o juiz faz a citação por edital, para atingir todas as pessoas que têm interesse e que estão em lugar incerto. Ok. E a gente tem a pergunta também da Paula, de Santa Catarina. A Paula pergunta: é possível requerer a usucapião de uma casa quando já se possui algum imóvel? Pois eu tenho um terreno no meu nome. Sim, pode sim, tá? Mas daí não seria pela usucapião especial urbana, porque a especial urbana não pode ter outro imóvel, mas agora na ordinária, na extraordinária você pode. Depende ali o período da tua posse. Porque se você não mora neste imóvel, mas tem 15 anos para mais de posse, você pode fazer a extraordinária. Se você tem 10 anos para mais, você pode fazer a ordinária. Ok, depende do tempo que ela está no imóvel Isso. também. Isso depende da posse, né? Porque assim, não, a posse não quer dizer que você está morando em cima, mas é que você está cuidando, agindo como se fosse dono, tá? Ok. E a gente tem a pergunta do José Aparecido, de Joinville. Ele pergunta: eu posso entrar com a usucapião de um imóvel comercial, doutora? Pode sim, tá? Pode sim, desde que, né, você não tenha um contrato de locação, porque se você locou esse imóvel, você não consegue entrar com a usucapião. Porque normalmente quando se entra num imóvel de assim comercial, tem um contrato de locação, né? Daí já não é uma posse legítima. Aí não tem como fazer a usucapião. Não, não tem como fazer uso capião. É a mesma coisa de um imóvel. Você alugou um imóvel, né? E você tem um contrato de compra, de locação, né? Tem um contrato de locação, mesmo que não foi renovado, não foi renovado, mas a posse inicial foi por um contrato de locação. Ah, Então, ok. daí já não é possível. E a gente tem a pergunta da Maria, Maria do Espírito Santo. Ela manda: boa noite, doutora. Para entrar com a usucapião, para legalizar a propriedade de um apartamento, o que seria necessário? Moro há 10 anos neste apartamento e não tenho escritura. Uhum, tá. Ela, o que que depende ali? Se ela tem o contrato de compra e venda desse apartamento, se ela tem o contrato de compra e venda e ela mora há 10 anos, é possível sim fazer a usucapião ordinária, que daí segue o prazo ali de 10 anos, mora, se tem o contratozinho, não tem o contrato. Então, daí tem que esperar mais um tempinho, que daí tem que ir pela a extra. A ordinária, extraordinária. Pela extraordinária daí. Porque daí a extraordinária não precisa de contrato, mas aí tu tem que estar 15 anos na posse ou 10 anos se você mora nele. Se ela mora nele, ela pode sim também pela extraordinária. E a gente tem a pergunta do Jonas pelas redes sociais do Rio de Janeiro. O Jonas manda boa noite. Ele fala: doutora, o imóvel que moro era dos meus pais há mais de 40 anos. Não tenho as documentações e acabei verificando que o imóvel não tem matrícula no cartório, mas na prefeitura está no antigo nome do proprietário que meus pais compraram, que já são falecidos. Caberia a uso capião ou não? E o que seria necessário? Sim, se não tem matrícula, sim, cabe a uso capião, tá? Porque daí você vai requerer a uso capião e o juiz vai dar uma decisão para fazer uma abertura de matrícula. E você consegue utilizar esse período de posse dos teus pais para comprovar ali o prazo para ingressar com a ação. Então é bem legal, bem interessante o teu caso. E dá sim.
no caso dele, ele tem que comprovar os 5 ou 10 anos que ele está no imóvel e mais a posse dos pais, doutora? Ele soma, tá? Se os pais dele já tinha 20 anos na posse, já preencheu todos os requisitos ali para todos os tipos de uso capião. Entendeu? Se ele tiver um mês, mas os pais deles tinham 20, vai dar 20 anos e um mês. É, ele Entendeu? citou há 40 anos, então já a posse dos A pais já é posse válida. a posse já tá bem válida. A única coisa que tem que verificar, né, se não teve oposição de ninguém, se não tem processo judicial para ele desocupar esse imóvel, né? Se não tem nada disso e não existe a matrícula, ele pode sim requerer a uso capião e tem que requerer o mais rápido possível, tá? Porque ele só vai ter garantia após o nome dele estar lá na matrícula. E o interessante é que ele não precisa fazer o inventário nesse caso, então já é mais uma economia. E nesse caso também acaba saindo mais rápido. Não, não é que acaba saindo mais rápido, Rito. O que acontece é que ele consegue somar a posse, tá? A posse do pai dele mais a posse dele. Se ele não tem ali um período muito grande da posse, ele vai pegar mais o período dos pais dele. Então, vai dar um tempo muito bom. E daí, o que acontece? Ele vai economizar na questão do inventário. Que daí não precisa fazer inventário. Já entra com a ação de uso capião. Entrou com a ação de uso capião, a matrícula já vai sair direto no nome dele, não vai sair dos pais dele para depois ir para ele, já vai sair direto no nome dele. Então é uma economia muito grande e ele tem que fazer o mais rápido possível isso. Ok, doutora. E a gente tem a pergunta do Antônio, de Campo Grande. O Antônio manda boa noite, doutora. Um imóvel que possui uma ação de reintegração de posse pode ter uma ação de uso capião? Não, se não foi feito a ação de uso capião antes dessa ação, não, tá? Aí você tem que se defender dentro da ação de reintegração de posse. Foi o que eu falei no início, não pode ter oposição de terceiros. Se tem uma notificação extrajudicial, se tem um processo judicial, você já não pode requerer uso capião, o juiz já não vai aceitar. Agora você tem que se defender no processo, e esse é o problema, porque se você tiver que se defender no processo, você já está em desvantagem praticamente. Agora, se você entrar e um outro contestar, você já está na vantagem que ele vai ter que provar que você não tem a qualidade, que você não provou, né, o necessário, os requisitos necessários. Então, por isso que é importante, gente. Se vocês têm imóvel irregular, já corre atrás, entra com a ação de uso capião, verifica ali a questão se é adjudicação, já regulariza no teu nome. Porque para depois vocês se defender, aí vai custar mais caro e vocês podem perder o imóvel. E a gente tem a última pergunta enviada pelas redes sociais, é da Juliana, de Minas Gerais. Ela manda boa noite, doutora. Eu adquiri um veículo há 8 anos. Seria possível pedir a uso capião, pois eu não tenho o DUT e o antigo proprietário perdeu? Uhum. E ela tem os comprovantes de pagamento? Ela tem todos os comprovantes, só não tem o DUT há 8 anos. Sim, pode sim. Mas assim, ó, se o proprietário do veículo, tá? Se ela tem conhecimento do proprietário do veículo, em vez de ingressar com a ação de uso capião, poderia pedir uma segunda via do recibo, uma segunda via do DUT. Agora, não conheço o proprietário, né? Não conheço o proprietário que está lá no registro do carro, né? O dono mesmo. Aí sim é possível. Ok, doutora, nós estamos chegando ao final da entrevista e eu gostaria que a doutora deixasse seus contatos para o pessoal acompanhar os seus trabalhos nas redes sociais, como pode fazer. Isso, eu vou deixar o meu Instagram aqui para vocês, tá? É Bruna Caselato ADV. Ali vocês podem nos chamar, a gente sempre está postando bastante novidades, bastante aconselhamentos, conselhos para que vocês possam regularizar da forma correta. E, doutora, faltou falar algo que a doutora gostaria de estar acrescentando, que a gente deixou de falar durante a entrevista? Sim, então eu queria acrescentar o quê? Eu gostaria de acrescentar o quê? Que assim, ó, é muito importante, né? Quem tem esse imóvel irregular é contratar um advogado que entenda de regularização de imóveis, que ele vai fazer tudo, vai fazer primeiro uma diligência, verificar todos os documentos em cartório, em prefeitura, né? Verificar como que está essa
propriedade, este imóvel, para depois lhe passar, ó, o correto é uso capião, o correto é inventário, o correto é a adjudicação compulsória, para que você não perca dinheiro e tempo e depois é surpreendido com uma ação, né, para desocupar o imóvel, sabendo que você já poderia ter regularizado antes. É verdade. E existe bastante imóveis nessa situação, principalmente os imóveis mais antigos, né, doutora? Sim, sim, existe muito imóveis irregular aqui mesmo em Santa Catarina. Olha, é assim, 60, 70% é irregular, é imóveis irregular. E uma coisa bem importante que eu quero também deixar aqui para vocês, porque a gente teve até um caso agora no escritório para fazer inventário e o cliente chegou, não, doutor, é tudo certinho, eu tenho a escritura, meu pai sempre escriturou os imóveis. Só que o problema é o quê? Ele nunca registrou essas escrituras. E agora, antes de fazer o inventário, a gente tem que regularizar esse imóvel lá no registro de imóveis, para daí depois abrir o inventário. E o que é mais importante? Porque na época o pai dele ia pagar ali um valor de R$ 100 para fazer esse registro. Hoje eles pagaram R$ 4.000 cada escritura. Olha a diferença. Então, quanto A tempo diferença é muito passa, grande, né? mais gasta. E aí o tempo também, que agora não conseguiu abrir o inventário, daí tem multa, então, né, várias situações vai acontecendo sim, por um simples registro, porque se tivesse registrado a tempo, já tinha aberto o inventário, já estava tudo organizado. E daí é um gasto duplo também, né? Regularizar e inventariar. E em falar em gasto, doutora, eu vou perguntar para a doutora. Muitas pessoas acabam não procurando até o advogado devido a achar que é muito caro também para poder regularizar o imóvel, mais as custas dos honorários. Em média, doutora, fica muito caro ou não? Só para orientar essas pessoas. Então, o que que acontece, Rita? Depende muito da localidade, tá? Aqui em Santa Catarina, a média, assim, é em R$ 15.000, mas daí tem a questão ali. Eu ainda incluo ali a questão da planta, do memorial, da RT, eu incluo isso ali para ajudar o pessoal. Mas também o que que acontece? A gente parcela, tem questão do parcelamento do cartão, parcelamento no boleto, né? O importante é procurar um advogado, explicar a situação que o advogado vai lhe direcionar para o melhor caminho para que dê certo de regularizar o teu imóvel. Com certeza, doutora. E se você que está vendo a nossa entrevista precisa regularizar o seu imóvel, doutora Bruna Caselato tirou hoje aí as dúvidas do pessoal, então é só você acompanhar ela ou chamá-la também nas redes sociais, Bruna Caselato, não é isso, doutora? Isso mesmo, Rita. Arroba Bruna Caselato ADV, você já me acha ali no Instagram e já pode me enviar dúvidas e que a gente vai conversando. E eu gostaria de agradecer a presença da doutora aqui no bate-papo legal, hoje, durante essa entrevista, tirando as dúvidas dos internautas. Então, obrigada aí por estar com a gente sempre aí, tirando essas dúvidas do pessoal, doutora. Eu agradeço também, Rita, a oportunidade. Espero estar aqui novamente para a gente poder tirar mais algumas dúvidas e poder ajudar os seguidores a seguir o caminho certo, fazer a regularização, se resguardar juridicamente. Obrigada, doutora. Essa é Bruna Caselato, advogada e apoiadora dos espaços jurídicos. Para você que quiser os contatos, só entrar em contato com o suporte de atendimento dos espaços jurídicos, que eles orientam vocês, ok? Obrigada, doutora. Uma boa noite e boa noite a todos. Voltamos no nosso próximo programa com mais um bate-papo legal. Boa noite, doutora. Boa noite, Rita. Boa noite a todos.